Vamos lá então, pessoal, fazer a aula 64 de Matemática B, apostila 3, tá bom? Então, nós vamos ver lá a aula 64, que são sistemas, né? Sistemas de inequações, certo? Então, muito bem. Sistema de inequações, eles são inequações que são ligadas por conectivos, né? Geralmente vem com conectivo e ou, certo? O e, ele pode ser expressado desta maneira, ou também pode o ou, né, ser expressado por essa simbologia aqui, certo? Então, quando as inequações são ligadas, né, com o conectivo e, nós vamos fazer a intersecção dos conjuntos, certo? Então, intersecção desses conjuntos. Quando ele usa o ou, nós vamos fazer então a união desses conjuntos, certo? Então, quando o conectivo é o e, geralmente nós acabamos não escrevendo, como por exemplo, no exemplo A, certo? No exercício A, ele coloca lá assim, ó. Opa, deixa eu arrumar isso daqui. 9x mais 5 é maior que 6, certo? E 2x mais 7 é menor ou igual a 12, certo? E aí ele expressa o sistema desta maneira aqui, ok? Então, neste caso, nós vamos usar o conectivo e, porque nós não escrevemos ele, certo? Quando isso acontece, é porque o e está aqui, ó. Vou colocar em vermelho, tá? Entre eles, ó, certo? Nós não vemos, mas ele está lá, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o conjunto verdade dessas desigualdades aí que nós temos, certo? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos declarar que isso aqui vai ser o meu conjunto verdade 1, esse aqui será o meu conjunto verdade 2. O exercício não fala no enunciado, certo? Mas nós podemos sim ver quem está aberto, quem está fechado, e aí, neste caso, a conectividade aí da palavra e, né? Ele vai trabalhar para você em relação à intersecção. O que é intersecção? O que eu tenho em V1, que é o conjunto verdade 1, que se repete no conjunto verdade 2, certo? Ele não pede, mas eu vou estar fazendo aqui com vocês, tá bom? Até mesmo para vocês se acostumarem com esse tipo de exercício, ok? Então, a primeira coisa é usar o V1. Nós vamos calcular o V1 lá, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o V1 vai ser calculado, então, por 9x mais 5, a desigualdade, que é a inequação, você vai trabalhar conforme nós vimos nos capítulos anteriores, certo? X de um lado, números do outro, tá bom? Então, 9x é maior que menos 5, né? Ele pulou para cá, né? Mais 6. Então, 9x, nós vamos ter 1 aqui, portanto, x, ele vai ser maior que 1 sobre 9, certo? E aí nós vamos calcular o V2 também, né? Vamos lá fazer o cálculo do V2. Então, nós temos lá 2x mais 7 é menor ou igual a 12, né? Então, 2x é menor ou igual a menos 7 mais 12, né? E 2x menor ou igual, e aí nós vamos ter 5, né? Menos 7 mais 12, então x é menor ou igual a 5 sobre 2, né? Então, muito bem, calculamos os dois, e como nós usamos aqui, né, o conectivo e, nós vamos fazer a intersecção desse conjunto, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou colocar aqui, estender o varal, né? Isso aqui é o que a gente chama de varal aí, né, na matemática.
Então, nós vamos ver o V1, né? Nós temos o V2. E como nós usamos o E, né? Então, é V1 na intersecção de V2, certo? Muito bem. Então, no V1, né? Nós tivemos 1 sobre 9. No V2, nós vamos dar um espaço aqui, né? O 5 sobre 2, ok? E nós vamos, então, ver o primeiro, certo? Então, preste atenção aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como é que nós vamos fazer essa situação. Pessoal, lembre-se, tá? Quando eu uso na minha equação o maior ou o menor, isto aqui vai ser representado como aberto, certo? E se eu usar maior igual, menor igual, isso aqui vai ser fechado, tá bom? Então, a primeira equaçãozinha lá, ó, nós usamos o maior, certo? E o maior, então, nós vamos expressar ele como aberto, certo? Então, eu vou colocar isso aqui assim, certo? Então, eu vou colocar ele aqui aberto e ele é maior, né? Então, ele está tendendo lá para crescer, né? Então, ele está indo para o positivo. Então, ele é o tchá-tchá-tchá para cá, certo? Aí, nós temos a segunda inequação, né? Que ele é menor ou igual. Então, menor ou igual, ele é fechado. Se ele é menor igual, certo? Isso quer dizer que ele tá tendendo para o lado negativo lá, né? Então, ele tá aqui, ó, no tchá-tchá-tchá, certo? E aí a pergunta fica, né? O que eu tenho em V1 que se repete em V2, né? Então, olha só, o que eu tenho aqui, aliás, como 1 sobre 9 está aberto, ele não entra nesse conjunto V1, certo? Ele não entra. Então, ele não, na realidade, não se tem ele dentro do conjunto. Então, a pergunta é, o que eu tenho em V1 que eu tenho em V2? Então, ele desce como? Ele desce aberto, certo? E aí, esse 5 sobre 2 aqui, ó, eu tenho ele exatamente nesta parada aqui, ó, certo? E ele se repete bem aqui, ó, ele está aqui, certo? Então, ele desce fechado. Então, eu tenho esta situaçãozinha aqui de intersecção entre eles, certo? Então, como é que eu vou escrever isso? Vamos lá. Eu posso escrever o conjunto da seguinte maneira. Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que 1 sobre 9 é menor que x e x é menor ou igual a 5 sobre 2, certo? Ou também, isso aqui que nós escrevemos, né? Também podemos escrever dessa maneira, ó. Aberto no 1 sobre 9 e fechado no 5 sobre 2, certo? Então, eu posso escrever essa equação, essa inequação dessa maneira, tá bom? Vamos ao exercício B. Aí ele usou aqui, né, um conectivo ou, certo? E aí ele fez 3x mais 9 maior ou igual a 0, certo? Muito bem, nós temos aí um sistema. Como ele usou o ou, pessoal, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? A união desse V1 e V2, certo? Então, eu vou declarar aqui como conjunto verdade 1, conjunto verdade 2 e vou fazer aí o cálculo desse V1 e V2, certo? Então, V1, nós temos lá 3x mais 2, ele é maior que zero. Então, 3x menos, né? Esse 2 veio para cá. Então, menos 2 terços, certo? E aí, eu vou fazer o V2, né? Então, 3x mais 9 é menor ou igual a zero. Então, 3x é menor ou igual a menos 9. X é menor ou igual a menos 9 sobre 3. E x é menor ou igual a menos 3,
certo? Então, calculado aí o nosso V1 e V2, certo? Então, muito bem. Agora, eu vou colocar ele dentro do varal lá, certo? Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui. Então, eu tenho V1 e o V2, certo? E eu também tenho, como ele usou o ou, eu tenho V1 na união de V2, certo? Então, muito bem. Neste caso aí, nós tivemos duas respostas, né? Nós tivemos o menos 3 e nós tivemos também o menos 2 terços, certo? Então, o V1 foi que deu menos 2 terços, lembrando aqui que ele usou este símbolo de maior, certo? E se ele usou o símbolo do maior, isso quer dizer que ele é aberto. Então, o tchá-tchá-tchá está tendendo lá para o positivo, certo? Já o segundo, ele deu menos 3, né? Aqui, ó, menos 3, e ele é menor ou igual a menos 3. Se ele é menor ou igual a menos 3, isso quer dizer que ele está fechado, né? E ele é menor, né? Então ele está tendendo ainda para o negativo, certo? Então ele quer unir os dois agora, ok? Eu quero fazer essa união aí entre eles. Então como é que eu posso expressar a união aqui? Eu tenho isso aqui e vou juntar com o que tá da bolinha aberta para lá, certo? Então ele seria a minha união. Como é que eu posso expressar isso na hora de escrever? Então, conjunto verdade é igual. X pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x, esse ou por causa do conectivo que ele usou, né? É maior que menos 2 terços, certo? Ou eu posso escrever ele da seguinte maneira também, ó. Vamos colocar aqui o menos 3, certo? Ele está tendendo para o negativo, então ele está aberto no infinito negativo, certo? E no menos 3 ele está fechado por causa do sinal dele, tá, pessoal? Que é esse sinal aqui, ó. Lembre-se que quando eu uso maior, menor, igual a que, ele é fechado, certo? Não esqueçam disso. Na união do menos 2 terços. Esse menos 2 terços, ele tá aberto, né? Ele tá aberto por causa do sinal dele, ó, certo? De desigualdade. Então, aberto no menos 2 terços e ele é maior, então ele tá tendendo para o infinito positivo, certo? E toda vez que você usa o infinito positivo e negativo, eles serão abertos, certo? Porque eles, como eu disse aqui, eles estão tendendo ao infinito positivo. Então, eles não têm parada, então por isso ele é aberto, certo? Bora lá para o exercício C. O exercício C, ele colocou lá assim, ó, 4x mais 4 é maior que zero, e ele usou um dos conectivos dele, né, que é o ou o 4x mais 6 menor ou igual a zero. E ele usou mais um ainda, o menos x mais 4 é menor que zero, certo? Então, aqui eu vou ter 3 conjuntos verdades, certo? Então, nós vamos fazer o 1, o 2 e o 3. Então, vamos lá. Conjunto 1, eu vou passar aqui, ó, vou colocar o 2, tá bom? E aqui eu já vou colocar o 3. Então, vamos lá. Lembrando o seguinte, ó, esse aqui, só pra gente treinar e vocês entenderem, ele é maior, então ele vai ser aberto. Esse aqui é menor igual a quê? Fechado. Esse aqui é menor, então ele será aberto, certo? Então, muito bem. Como ele usou ou, nós vamos ter que ver a união dessas 3 situações que nós vamos trabalhar,
certo? Então, vamos mexer primeiro no conjunto verdade 1, que é 4x mais 4, que é maior que zero. Então, 4x é maior que menos 4, portanto, x é maior que menos 4 dividido por 4, portanto, x ele vai ser maior que menos 1, certo? Beleza? Calculado, vamos para o próximo. 4x mais 6 menor ou igual a zero. Portanto, 4x é menor ou igual a menos 6, x é menor ou igual a menos 6 sobre 4. Isso aqui nós conseguimos fazer uma simplificaçãozinha, certo? Então, nós vamos ter menos 3 sobre 2, certo? Então, já achamos aí também o conjunto verdade 2. Vamos para o terceiro. Então, nós temos menos x mais 4 menor que zero. Então, menos x é menor que menos 4, né? Ele vai para lá. Isso aqui não pode ser negativo, o x nunca pode ser negativo, então ele passa para o outro lado, mudando o sinal da desigualdade, certo? Então, nós vamos ter, lembrando o seguinte, ó, que vale 1, né? Então, maior que menos 4 com menos 1. Então, menos com menos é mais, 4 dividido por 1 é 4. Prontinho, resolvido, então, as nossas inequações, certo? Porém, ele usou o ou, então nós vamos fazer a união desses conjuntos aí para poder entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos ver lá. Então vamos fazer aqui o varal, A, 1, 2 e 3 e a nossa situaçãozinha. Então vamos lá. V1, né? V2, nós vamos expressar o que nós achamos lá. E aí nós vamos ver V1 na união de V2 na união de V3, certo? Vamos colocar os valores que nós encontramos dentro da reta. Claro que na sua ordem, né? Então vamos lá. Menos 3 sobre 2, menos 1, e nós achamos o 4 aqui também, certo? Então, muito bem. O primeiro nós achamos menos 1, né? Então, menos 1, vamos lá, ver de novo, ó. Menos 1, e ele é aberto, e ele está crescendo, ele é maior que menos 1, certo? Então, ele está aberto, tendendo para onde? Tendendo para o positivo, ele vai embora, certo? Muito bem. O V2, ele deu x menor ou igual a menos 3 sobre 2. Então, ele está fechado e ele está tendendo para o negativo ainda, certo? Ele é menor, então ele tende lá para o negativo, certo? O V3, ele deu 4, maior, né? E ele é maior apenas, então ele está aberto, ó. Então, ele está tendendo lá para o positivo, certo? Agora, eu quero unir todo mundo, ok? Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou descer esse aqui fechadinho, né? Para que eu possa unir com ele aberto aqui, ó, em toda a minha extensão do positivo, certo? Pronto, representei essa união, ok? Como é que nós podemos escrever isso? Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a menos 3 sobre 2, ou x pode ser maior que menos 1, certo? E ele pode mesmo, porque ele está tendendo para o infinito positivo, certo, pessoal? Ou também eu posso escrever ele dessa maneira, ó. Esse menos 3 sobre 2, ele está tendendo para o negativo, né? Para o infinito negativo. Então, ele está aberto no infinito negativo e ele está fechado no menos 3 sobre 2, certo? Na união de de menos 1, né? Aberto, tendendo para onde? Tendendo para o positivo infinito, que é aberto também. Professora, mas onde fica o 4? Pessoal, se ele está aqui, ó, no 1, certo? No menos 1, e ele está tendendo para o positivo, isso quer dizer que ele vai passar lá pelo 4, certo? Então, o 4 para mim não tem muita importância nesse momento, ok? Para que eu expresse ele dentro desse conjunto verdade aqui, ok? Exercício C, né? Vamos ao D.
O D, pessoal, ele não usou nenhuma parte do conectivo. Se ele não usou, então é como se o E estivesse expressando ali, tá? Então, nós vamos colocar lá assim, ó. Menos x mais 7, ele é... Opa, deixa eu mexer aqui. Ele é maior que x. Depois eu tenho menos 4x mais 3, que é maior ou igual a zero. E eu tenho menos 5x, que é maior que zero. Certo? Então, eu tenho 3 inequações aqui que eu vou poder usar. Então, bora lá usar. Como eu não tenho nada entre eles de conectivo, eu vou imaginar que o E está aqui. E se o E está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a intersecção entre eles, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar o valor de V1, depois nós vamos tirar o valor de V2 e depois nós vamos tirar o valor de V3, então, tá bom? Bora lá. Menos x mais 7 é maior que x. Esse x passa para cá, então vai ficar menos x menos 7, certo? E nós vamos ter menos 2x menos 7. Esse menos 2 vai passar do outro lado, negativo, dividindo, né? E com isso ele já troca o sinalzinho, então, da nossa desigualdade, certo? Então, menos 7 por menos 2, certo? E aí nós vamos ter menos com menos mais 7, meio 7 sobre 2, certo? Vamos pegar o próximo lá. Menos 4 mais 3, ele é maior ou igual a zero. Esse zero para mim, ele é nulo. Opa, esqueci de colocar o x aqui. Então, eu corto ele, já passo o 3 lá para o outro lado. Então, menos 4x maior ou igual a menos 3. Esse menos 4 vai passar dividindo, então a gente já muda o sinal de desigualdade, né? Menos com menos é mais, então eu já tenho x é menor ou igual a 3 quartos, certo? E aí o próximo, que é o V3, né? Nós temos menos 5x, que ele é maior que zero. Neste caso aqui, ele acaba ficando nulo, né? Mas não podemos esquecer que esse menos 5 vai passar dividindo, e quando ele faz esse processo, o sinal da desigualdade acontece, certo? E aí não tem essa divisão, e nós vamos ter então a situação em zero, né? Zero dividido por menos 5 seria zero, certo? Para que não venha sobrar nada aí dentro dessa situação, ok? E aí então nós vamos tirar a intersecção entre eles por causa desse conectivo que nós temos aí, certo? Então vamos colocar lá assim: o V1, o V2, o V3 e o que nós temos da intersecção, certo? Então eu vou colocar aqui V1, V2, V3 e nós vamos colocar V1 na intersecção de V2, na intersecção de V3. Vamos colocar as 3 respostas lá em cima que nós encontramos, na ordem, certo? Então, nós temos o zero, nós encontramos o zero, né? Logo em seguida, nós encontramos os 3 quartos e nós encontramos também o 7 sobre 2, certo? Então, o V1 foi o que aconteceu, foi o que deu os 7 meios lá, certo? Vamos lá ver qual que é o sinal que ele está. Ó. O sinal dele é maior, certo? Na realidade é menor, né? Ele tá atendendo aqui, ele mudou. Então tem que olhar aqui assim, tá? Então o x é menor que 7 sobre 2, então ele está aberto, né? Então eu vou abrir ele e se ele é menor, ele está tendendo ao negativo. Então tchá 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 pra cá, certo? O V2, vamos lá ver o V2. O V2, ele é menor ou igual a 3 quartos, então ele ainda está tendendo ao negativo, certo? Só que ele é fechado, porque ele é menor igual, né? Então, o tchá-tchá-tchá está tendendo para o negativo, certo? O V3, vamos ver o V3 que eu não lembro, é x menor que zero. Então, se é menor, ele está aberto. Ok? Ele está aqui aberto e ele está tendendo para onde? Ele está tendendo para o negativo, certo? E aí ele quer então a intersecção de V1, V2 e V3, ou seja, o que eu tenho em V1 que se repete em V2, que se repete em V3, certo? O que é que nós temos? Exatamente isso aqui, ó, certo? Então ele desce aqui aberto com o tchá-tchá-tchá tendendo para o negativo, certo? Então, como é que eu posso escrever
esse conjunto, certo? Eu vou escrever ele da seguinte maneira. Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x vai ser menor que zero, né, pessoal? Porque todos eles tenderam para onde? Para o negativo, certo? Então, eu também posso escrever ele da seguinte maneira: aberto no menos infinito, né? E aberto no zero, ok? Então, tendendo lá para o negativo, tá bom? Muito bem, exercício 1 feito, completo aí. Agora nós vamos fazer o exercício de número 2, certo? O exercício de número 2 lá ele fala resolva, exercício 2, ele fala resolva π é menor que x mais 3, que é menor ou igual a raiz de 3, certo? Então vamos escrever isso dentro de um sistema. Ele está falando lá, ó, π é menor que x mais 3 e que x mais 3 é menor ou igual a raiz de 3. Pronto, está escrito, certo? Então, muito bem, vamos ver o V1 e vamos ver o V2, certo? Lembrando, pessoal, que dentro dessa situação, ele vai querer quem? Qual que é o conectivo que ele está usando? Como ele não escreveu aqui, é o E. E se é o E que ele está usando, a gente vai trabalhar depois com a intersecção, certo? Muito bem, sabendo dessas medidas, nós vamos então ver o V1 da primeira situação, que é π menor que x mais 3. Lembrando, pessoal, que o x é que fica, né, no primeiro membro, então ele vai passar para lá, vai ficar menos x é menor que menos π mais 3, certo? Menos x não pode ficar negativo, lembrando que ele é menos 1 aqui, né? Então vai ficar x, mudou o sinalzinho, menos π mais 3 por menos 1. Isso aqui não existe, a gente vai ter que fazer a nossa regrinha de sinal, certo? Ó, menos com menos, mais. Então eu tenho mais π. Mais com menos, menos 3. Prontinho. Então, o meu primeiro V1 tá escrito, certo? Ó, x vai ser maior que π a menos 3, certo? Vamos ver o V2. O V2, eu vou escrever ele aqui, tá bom? Que ficou lá, deixa eu lembrar, que agora não lembro. X mais 3, x mais 3, que é menor ou igual a raiz de 3, certo? Então, x é menor ou igual a menos 3 mais a raiz de 3, certo? Muito bem, dentro dessa situação, eu vou só escrever esse aqui de uma outra maneira, tá? Ó, é a mesma coisa, eu só vou passar um de um lado, outro do outro, tá? Raiz de 3 positivo, menos 3, tá bom? Agora eu vou colocar ele, então, dentro do nosso varal lá. Então, V1, V2 e a intersecção entre eles, tá bom? Então, nós vamos ter V1, V2 e a intersecção entre eles, ó. Então, o que eu tenho em V1 que se repete em V2, certo? Então, eu vou colocar aqui na ordem, né? Raiz de 3 menos 3 e π menos 3, certo? Muito bem. Vamos olhar lá no V1. O V1 aqui, ó, ele é maior, então ele está tendendo para o positivo, certo? Só que ele é aberto, então nós vamos colocar ele lá, aberto, tendendo para o positivo, tá? Tchá, 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 lá para o positivo. Agora o V2. O V2 nós temos isso aqui, ó, x é menor ou igual a raiz de 3 menos 3. Então, ele está tendendo para o negativo, certo? Porém, ele está fechado. Aí ele pergunta o que eu tenho em V1 que se repete em V2, né? Ó, o V1 está aqui, o V2 está aqui. O que se repete entre eles? Nada, certo? Eu não tenho nada que se repete entre os dois. Então, ótimo. Dentro dessa situação, nós podemos escrever que aqui, dentro do nosso conjunto verdade, isso aqui é vazio, certo? Então, pessoal,
esses exercícios aí corrigidos para vocês, tá bom? Nós não trabalhamos o método varal em sala de aula, né? Mas se você conseguir, deixa eu mostrar aqui, se você conseguir visualizar que isso aqui é um sistema de inequação, certo? E que você pode trabalhar com conjunto verdade 1, conjunto verdade 2, 3 e assim por diante, belezinha, tá bom? O varal aí é para vocês observarem qual conjunto que pode ser trabalhado, certo? E qual que é a operação do conjunto que pode ser trabalhado. Então, dentro das duas operações, nós temos a união, né? E a intersecção entre eles, tá bom? Então é isso aí, faça as suas correções lá no livro, certo? Essa parte do varal que nós fizemos as comparações, provavelmente não vai caber como resposta no seu livro, tá bom? Mas estude bem esse vídeo, veja direitinho, veja se entendeu, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.